Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para estar meditando acerca da palavra de Deus. Esse é mais um vídeo que nós iremos fazer acerca da libertação e que esse vídeo ele venha ser de grande valia para o seu crescimento espiritual em nome do Senhor Jesus. Em Marcos capítulo 1, a partir do versículo 21, diz assim a palavra do Senhor Jesus. O título é A Cura do Endemoniado de Cafarnaum. E entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, e ali ensinava, e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus de Nazareno? Vieste nos destruir-nos? Bem seis que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te, sai dele. Então o espírito imundo, agitando e exclamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Bom, nós temos uma palavra aqui onde Jesus ele entra numa sinagoga e ele começa a ensinar acerca da palavra dele, começa a falar das maravilhas, né, do céu, começa a ensinar a sua palavra, e de repente algo extraordinário acontece à vista daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Uma pessoa, um homem, ele grita e chamando o nome de Jesus, Jesus de Nazareno, vieste nos destruir? Bem seis que és o Santo de Deus. Veja bem, esse homem, ele está junto com todos aqueles ali, ouvindo a palavra de Deus, e de repente há uma manifestação. Isso é novidade para aquelas pessoas. Isso é uma coisa nova que está acontecendo naquela sinagoga. Isso não teria acontecido se Jesus não estivesse ali. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, e aonde a luz chega, as trevas elas têm que dissipar. Jesus é luz, porquanto nenhum espírito pode ficar oculto ali enquanto Jesus está. Se você observar na Bíblia, toda vez que Jesus está e existe algum espírito oculto ou algum espírito que está atuando, ele tem que se render aos pés do Senhor. Então, nessa sinagoga também não é diferente. Somente com a palavra, veja que Jesus aqui não invocou nenhum demônio, Jesus não falou nenhum nome de espírito, nenhum nome de demônio. Simplesmente com a pregação da palavra, esse demônio vem a manifestar e já vem falando, reconhecendo a soberania de Jesus, reconhecendo que ele é o Filho de Deus, que ele é Jesus de Nazareno, e ele ainda diz assim: vieste destruir-nos, pois bem seis que tu és o Santo de Deus. Então os demônios sabem que Jesus ele tem autoridade para destruir eles, os demônios sabem quem é Jesus, e por isso Jesus mandou que aquele demônio se calasse. E eu aprendo uma coisa aqui: Jesus não queria que aquele demônio propagasse que ele era o Filho de Deus, que ele era Jesus de Nazareno, porque Jesus não queria, não era do interesse de Jesus que os demônios ou que as pessoas acreditassem que Jesus era o Filho de Deus por boca de demônios. Jesus queria que as pessoas acreditassem que ele era o Filho de Deus pela sua pregação e pela demonstração de poder e pela maneira como Jesus estava se conduzindo aqui nessa terra. Jesus não queria que nenhum demônio ajudasse ele a pregar o Evangelho, por isso a repreensão. Nós vemos algo inverso hoje. Algumas igrejas dão muita prioridade para demônios. Alguns pastores chegam a colocar microfones para que demônio preguem, para que demônio falem, né? E nós sabemos que isso é uma doutrina errônea, porque Jesus não fez isso. Veja que Jesus não fez nenhuma entrevista com esse demônio. Esse demônio ele veio manifestando por conta da pregação da palavra. E como eu estava falando aqui, nós vemos muitas pessoas dando ênfase a demônios, a espíritos, e nós sabemos que esses demônios eles são enganadores, nós sabemos que não há verdade neles, eles não se firmam na verdade, é o pai da mentira. Então nós vemos algumas igrejas que muitas das vezes, para que o povo saiba que Deus está ali, o demônio tem que falar que Deus está ali. Para que o povo saiba que há poder naquela igreja, o demônio tem que falar que há poder naquela igreja. Então nós aprendemos aqui o seguinte: Jesus não precisou que esse demônio falasse que ele era o Filho de Deus,
ele mandou que ele se calasse. Poxa, era o interesse de Deus de ser reconhecido como Filho de Deus. Era interesse de Jesus ser reconhecido como o Filho do Altíssimo, mas não dessa forma, não dessa maneira, até porque ainda não era chegado o momento das pessoas descobrirem, algumas pessoas descobrirem que ele era o Filho de Deus, mas mesmo se fosse, não seria por boca de demônio. Que nós viemos aprender nessa noite com Jesus, que nós viemos aprender através dessa palavra com o Senhor, como se devemos nos comportar diante de uma situação. A palavra do Senhor diz que Jesus não fez nenhum espetáculo com esse demônio. A palavra do Senhor diz que ele automaticamente já repreendeu o espírito, e aquele demônio se agitando e clamando com grande voz, ou seja, urrando, gritando, saiu daquele homem. E todos ficaram maravilhados. Todos ficaram maravilhados com que doutrina era essa. Por que esse homem ele tinha tamanha autoridade? Que nova doutrina é essa? Que até os demônios eram submissos, que até os demônios obedeciam a sua ordem. Então, nós aprendemos aqui a autoridade de Deus. Aprendemos que o nosso Deus ele tem autoridade, que ele pode expulsar demônios, sim. Demônios são expulsos com a sua palavra, pessoas são curadas com a sua palavra. E nós aprendemos aqui que Jesus ele nos ensina uma grande lição aqui. Nós devemos ser luz no meio das trevas. Nós já tivemos algumas experiências de chegar em alguns lugares e acontecer isso que aconteceu aqui na Bíblia. Haver uma manifestação, sem nenhuma invocação, sem nada, a pessoa simplesmente manifestou, porque a nossa vida, graças a Deus, a presença do Senhor está em nós. Então, uma vez a presença do Senhor estando em nós, se houver alguma coisa oculta, se houver algum espírito, alguma coisa da parte das trevas, automaticamente vai manifestar, porque não vai resistir o poder de Deus que opera em nós. E é o que nós aprendemos aqui nessa Bíblia, é o que nós aprendemos aqui na palavra de Deus. Esse demônio, ele saiu, ele foi expulso por Jesus, mas ele manifestou pela presença de Jesus naquele ambiente, pela pregação da palavra. E nós sabemos que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a palavra de Deus também é uma libertação. Conhecer a palavra do Senhor também é uma maneira de você se libertar, já que você vai ser confrontado com aquilo que você está fazendo, vai ser confrontado com aquilo que não agrada a Deus, e você vai começar a colocar a tua vida em dia. Automaticamente aquele demônio, aquela entidade que está no teu corpo, ela vai se manifestar, ela vai sair, porque ela vai perder as forças. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa extrair mais acerca desse ensinamento, que o Espírito Santo possa falar mais ao teu coração acerca do que nós conversamos aqui. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus te guarde, que o Senhor Jesus te dê entendimento, discernimento da sua palavra, discernimento daquilo que é certo e do que é errado. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.